Porque o Ichigo sempre carrega um peso que parece maior do que ele mesmo. Porque desde criança ele aprendeu que proteger os outros era mais importante do que entender a si próprio. A morte da mãe, o senso de responsabilidade precoce e a habilidade de ver espíritos criaram nele uma identidade que nunca teve tempo de descansar. Antes de ser Shinigami, antes de lutar em o Ecomundo, antes de enfrentar o próprio vazio, Ichigo já carregava o fardo da culpa. No budismo existe a ideia de que o sofrimento nasce do apego, e o Ichigo é profundamente apegado à ideia de que precisa salvar todo mundo, mesmo quando isso o destrói por dentro. Para ele, sofrer no lugar dos outros parece natural. A filosofia budista ensina que libertação não é carregar tudo sozinho, mas compreender que dor e responsabilidade precisam ser compartilhadas. Quando Ichigo aceita que não pode salvar todo mundo sempre, ele começa a entender que proteger não significa se sacrificar inteiro, mas agir com presença, consciência e limite. Por que o Ichigo luta com tanta intensidade mesmo quando acredita que vai perder? Porque no fundo ele não luta pelo resultado, ele luta pela promessa, a promessa de não deixar ninguém para trás. Ele nunca foi movido por glória ou ego, ele é movido por vínculo. No Bushido, o código dos guerreiros, existe o princípio da lealdade absoluta, não a um senhor, mas a um propósito. O guerreiro verdadeiro não teme a derrota, porque sua identidade está no caminho, não no final. Ichigo luta até quando já caiu, porque sua lealdade não é a vitória, é as pessoas que ele escolheu proteger. Essa postura transforma cada batalha em um ato de honra, não de ambição. Por que o Ichigo vive em conflito com a própria identidade? Porque ele nunca soube quem ele era por completo. Humano, Shinigami, Hollow, Quincy. Em vez de receber respostas, ele recebeu fragmentos, e cada fragmento puxou sua alma para uma direção diferente. No taoísmo, existe a ideia de que tudo tem dois lados, Yin e Yang, e que a harmonia vem da união dos opostos, não da negação deles. Ichigo tenta ser apenas uma das partes, mas encontra força quando aceita todas. Quando entende que luz e sombra são expressões do mesmo caminho, ele para de fugir de si mesmo e descobre que o equilíbrio não é pureza, é integração. Por que o Ichigo teme tanto perder o controle? Porque ele sabe que existe algo dentro dele que não nasceu para obedecer, o Hollow. Essa parte selvagem, instintiva, que não aceita limites. Ele teme machucar quem ama. No estoicismo existe um princípio simples: aquilo que não controlamos não deve nos dominar. O sábio não tenta destruir sua sombra, ele aprende a coexistir com ela, para que ela não assuma o comando. Quando o Ichigo entende isso, ele para de lutar contra o Hollow como se fosse um inimigo externo. Ele passa a tratá-lo como uma força bruta que precisa de direção, não de negação. Aceitação é diferente de rendição. Por que o Ichigo nunca pediu para ser um herói, mas age como um? Porque ele não luta por moralidade abstrata, ele luta por vínculo humano. Ele não age pela ideia de justiça, e sim pelo impacto que seu gesto tem em quem está perto. No confucionismo, o valor da virtude nasce do cuidado com o outro. A moralidade verdadeira não é um conceito, mas uma prática diária de responsabilidade. Ichigo encarna essa ética quando protege amigos, desconhecidos ou até inimigos. Ele não questiona se alguém merece, ele simplesmente age, porque entende que cada vida tem valor. Por que o Ichigo sente raiva quando vê injustiça? Porque ele cresceu experimentando o peso da impotência. Ver alguém sofrer desperta nele a mesma dor que o marcou na infância. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que o verdadeiro comandante luta apenas quando não há alternativa. A raiva por si só não é estratégica. Só quando é canalizada com clareza, ela se torna força. Ichigo não vence porque está com raiva. Ele vence porque transforma a raiva em determinação. Ele converte emoção em ação orientada. Por que o Ichigo sempre tenta salvar os outros antes de salvar a si mesmo? Porque ele acredita que seu valor está no quanto ele consegue oferecer. Ele se mede pela utilidade. O budismo alerta para o perigo dessa postura. Quando o eu é reduzido à ferramenta, nasce o sofrimento. Não existe compaixão verdadeira sem compaixão consigo mesmo.
Ichigo aprende isso aos poucos, especialmente nos momentos em que perde os poderes. Sem força, ele se vê obrigado a encarar sua humanidade e percebe que cuidar de si também é proteger os outros. Por que o Ichigo não suporta ver alguém lutando sozinho? Porque ele conhece o vazio da solidão, ele sabe o que é enfrentar um trauma sem apoio. No taoísmo, tudo existe em relação. Nada vive isolado. A força nasce da interação, não da independência absoluta. Quando o Ichigo estende a mão para alguém, ele está estendendo a mão para si mesmo, para aquela criança que um dia não teve com quem contar. Por que o Ichigo sempre se levanta mesmo quando já perdeu? Porque ele não teme cair, ele teme desistir. No Bushido, um guerreiro não é definido pela vitória, mas pela postura diante da queda. A queda é inevitável, desistir não. Ichigo se levanta não porque é invencível, mas porque é responsável. A responsabilidade o puxa de volta para o combate. Por que o Ichigo tem dificuldade de expressar sentimentos? Porque vulnerabilidade, para ele, parece fraqueza. Na vida dele, toda emoção veio acompanhada de perda. O confucionismo ensina que a comunicação sincera é parte essencial da ética relacional. Quem cuida, comunica. Quem ama, se revela. Ichigo aprende isso nas relações com Orihime, Rukia e Chade. Ele começa a entender que abrir o coração não diminui sua força, aprofunda. Por que o Ichigo respeita até inimigos que já tentaram destruí-lo? Porque ele reconhece dor quando vê dor. No budismo, ninguém nasce mal. O sofrimento distorce, endurece e corrompe. Quando Ichigo olha para Ukiyoha, Grimmjow ou até Aizen, ele vê algo além da ameaça. Ele vê o vazio que existe dentro deles, o mesmo vazio que ele próprio teve que encarar. Esse reconhecimento não o enfraquece, o humaniza. Por que o Ichigo sempre parece carregar um peso silencioso? Porque ele nunca se permitiu pedir ajuda. No estoicismo, pedir apoio não é sinal de fraqueza, é reconhecimento da natureza humana. Mesmo o sábio precisa de aliados. Quando Ichigo aceita treinar com Urahara, confiar em Renji, lutar ao lado de Rukia, ele deixa de ser apenas um protetor e se torna parte de uma comunidade. Isso o fortalece mais do que qualquer Bankai. Por que o Ichigo não teme abraçar o impossível? Porque para ele, impossível é só aquilo que ele ainda não tentou. Na arte da guerra, Sun Tzu diz que aquele que entende a si mesmo não teme nenhum inimigo. Quando Ichigo entende suas partes, Shinigami, Hollow e Quincy, ele para de temer o impossível. Ele reconhece que a força nasce do autoconhecimento. Por que o Ichigo inspira tanta gente dentro e fora do anime? Porque ele é imperfeito, ele falha, oscila, tem medo, se contradiz, e mesmo assim continua. No taoísmo, o rio vence a rocha não pela força, mas pela persistência. Ichigo é esse rio, não é o mais talentoso, não é o mais técnico, não é o mais calculista, mas é o mais persistente. Por que o Ichigo nunca abandona quem confia nele? Porque para ele, confiança é um pacto sagrado. No Bushido, a palavra dada é mais forte que a lâmina. Ichigo honra cada promessa, mesmo quando ninguém mais acredita. Sua força vem da integridade. Por que o Ichigo se sente tão responsável pelos erros que não cometeu? Porque ele confunde responsabilidade com culpa. O budismo lembra que culpa é um peso que não transforma, apenas corrói. Responsabilidade, por outro lado, é ação. Quando Ichigo troca culpa por responsabilidade verdadeira, ele deixa de ser um menino tentando consertar o passado e se torna um guerreiro construindo o futuro. Por que o Ichigo volta mesmo quando o mundo parece ruir? Porque ele sabe que alguém, em algum lugar, ainda precisa dele. O confucionismo valoriza o dever comunitário. O eu só existe dentro do nós. Ichigo volta porque entende que seu papel é relacional. Ele é ponte, não muro. Porque no fim, o Ichigo é um dos protagonistas mais humanos dos animes. Porque ele nos lembra que força não é a ausência de dor, é a coragem de continuar sentindo. No estoicismo, virtude é agir corretamente mesmo que o mundo esteja caindo. Ichigo faz exatamente isso. Ele sente tudo, ele carrega tudo, ele luta apesar de tudo. E é por isso que ele toca tanta gente, porque ele revela que a verdadeira força não é perfeita, é profundamente humana. Somos a Mentalidade Geek. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.